aí a gente tem... Pronto. Agora é só esperar aparecer aqui o ao vivo pra gente ver quem tá, pra gente poder acompanhar quem tá chegando, tá? E aí... Muito boa noite, meus amigos. Muito boa noite. Peraí, deixa eu acompanhar aqui quem tá com a gente. Então, deixa eu ver aqui. Aê, agora estamos ao vivo. Deixa eu ver quem que tá aqui, ó. Gente, não repara que a gente vai ter um leve delay, então já começa aí a se manifestar quem tá chegando, tá? Sejam muito bem-vindos, boa noite. Para quem ainda não me conhece, sou o Kleber, tá? Psicanalista aqui do Núcleo Sigma, a gente trabalha aqui com desenvolvimento humano. Tem algumas pessoas bem bacanas conhecidas aqui, né? Pra gente poder dar uma boa noite. Olha, a Silene chegou cedo, ela já estava esperando na fila já. Ela, a Dani, ó. Gente, boa noite, vão se manifestando aí, mandando as perguntas, porque a gente vai falar de um assunto muito importante a respeito das crianças, né? De como lidar com crianças e adolescentes nesse momento tenebroso. E para isso, já que não é muito a minha especialidade, eu pedi para ser acompanhado aqui por uma especialista nisso, né, a professora Sirlene Caselato, psicanalista clínica, uma excelente profissional, mentora de todos nós aqui e tal, então eu vou deixar ela falar um pouquinho primeiro, né, Tia Si? Vou me dar o direito de falar como um dos pimpolhos dela, né, Tia Si vai acabar saindo mesmo, então... Boa noite, gente, é um prazer estar aqui com vocês e ter um privilégio de ser ouvida por vocês. Então, a gente vai começar essa conversa, esse bate-papo aqui entre amigos. Sim, sim. Porque a situação está um pouco difícil em relação à manutenção dessas crianças dentro de casa de forma saudável. Porque todos temos que estar em casa. Sim. E ficar em casa de forma saudável, mentalmente saudável, é o que mais importa nesse momento. Se a gente tem dificuldades, né, eu falo pelos pais, e por mim também como professora, porque tive que me adaptar nesse momento, de um dia para o outro, e eu entendo também que os pais tiveram que passar por esse processo, e que não foi fácil, e não está sendo, eu entendo isso. Mas existe no meio do caminho. E os pais preocupados com o emprego, preocupados com se vai ter salário, se não vai ter, como vão pagar as contas, ficar em casa, sair, e todas essas atribulações que a gente teve que se adaptar, as crianças elas estão de um lado para o outro. Alguém já parou para pensar como eles estão se sentindo nesse momento? Será que a gente está olhando para a criança, para a sua criança que está dentro de casa, com olhos mais amorosos? Tendo o cuidado de zelar pela saúde mental dessas crianças? Nesse meio, nesse tumulto que está acontecendo? Vocês já fizeram essa pergunta para vocês, pais? Como que você está olhando para o seu filho hoje? Nesse momento de pandemia, nesse momento de isolamento social, ele não pode sair para brincar. Se sair para brincar, tem que tomar cuidado, tem que ser no quintal. Quem mora em prédio, então, gente, como é que está se virando? Né? São esses assuntos que nós vamos abordar. E tem um assunto mais que especial. Aulas online. Até pegando esse gancho, até para a gente poder entrar nesse assunto, isso aí, até identificando com alguns atendimentos meus, assim, contato com amigos, até mesmo na família, eu vejo a questão da responsabilidade que foi transferida, vamos dizer, nesse cenário, né? Então, a gente vê muitas, assim, pais tendo que assumir a responsabilidade de professor, tendo que ter, vamos dizer assim, demonstrar essa necessidade, vamos dizer assim, de mostrar que sabe. E aí, eu queria entender, até o pessoal entender como é que a gente pode fazer com que como que a psicanálise ela dá esse suporte. Ela dá esse suporte, dá uma luz em tudo isso, assim. Então, gente, para que a gente possa ensinar alguém, a gente tem que criar vínculos emocionais.
a criança ela vai buscar no professor a referência, ela vai se mostrar idealista ao estar em contato com esse professor, ela vai ver possibilidades, o método de ensino, a disciplina dentro da sala de aula, todos esses fatores, eles vão contribuir para que haja maior concentração dentro da sala de aula, porque todos estão lá dispostos, acredito eu. Então, os alunos a aprender e os professores a ensinar. Ok, muito bem, até aí tudo normal. Quando esse cenário passa para o lar, é que a coisa muda de figura, né? Porque a gente esquece que os pais têm um poder pedagógico fantástico. Não se subestime, pais. Aliás, vocês não estão substituindo ninguém. Vocês são insubstituíveis dentro da casa de vocês, dentro do seu lar, com os seus filhos. Sabe por quê? Eu pergunto para vocês. Pelo amor que os une. Eu acabei de falar que o que interessa na aprendizagem é desenvolver o vínculo emocional. O seu filho vai fazer tudo o que você quiser que ele faça, desde que ele perceba a sua alegria, a sua bondade, a sua necessidade de estar ali com eles de forma leve, de forma sutil, sem cobranças, sem aquele peso daquele aluno, né, ou daquele pai que gostaria que aquele filho fosse muito melhor que ele mesmo. Então, sem a projeção, falando psicanaliticamente, de que o filho tenha que ser melhor que você, ou tenha que fazer algo que você não fez, e ele está tendo a oportunidade agora que você não teve. Então, só preste atenção, oriente com carinho, oriente com amor, porque você tem todas as ferramentas que o seu filho precisa, que é a sua atenção, o seu amor, o seu carinho. Se você fizer realmente desta forma, você vai ter resultados fantásticos dentro desse momento, que vai ser único, gente, depois vai passar. E sabe do que mais? Ao vê-lo com esse entusiasmo, com esse carinho, com esse amor, o seu filho vai fazer mais do que o possível. Ele vai fazer o impossível para agradar você. E para ter a sua atenção naqueles 5, 10 minutinhos. A Andréia até comentou aqui, falando assim, sou professora e mãe, é um grande desafio. Então, Andréia, se a gente pensar que todos os dias nós temos vários desafios, que sorte a nossa! Que sorte por nós estarmos sendo desafiados a todo momento. Isso proporciona crescimento emocional. Eu digo sempre para os meus alunos, para os meus estagiários, aquilo que não te desafia não te transforma. Se você se sentir desafiado todos os dias, agradeça por esse desafio. Porque educar é um desafio. E filho é para a vida inteira, gente. Alunos, para nós, ele é transitório. A vida inteira você vai ter que ensinar, ou vai ter que dar um exemplo para o seu filho, que é diário, não tem jeito. Aquilo que você fala e aquilo que você não fala está sendo aprendido pelo seu filho. A gente acaba, vamos dizer assim, esse desafio ele acaba linkando com aquela questão da projeção, vamos dizer assim, tipo, os pais, né, verem a necessidade do filho suprir uma demanda que ficou. E não percebem que a criança, ela modela tudo que o pai faz, tudo que os pais fazem. Inconscientemente, a criança vai ter o pai como maior exemplo, os pais como maior exemplo, e o pai quer que o filho seja exatamente o oposto dele. Mas aí é uma incongruência. Como que pode acontecer isso? É ilógico, né? Se eu estou mostrando uma coisa para o meu filho e eu quero que ele seja outra. Né? Não adianta a gente falar para o filho que tem que comer legumes e não come. Sim. Né? Então, durante o processo de aprendizagem é exatamente igual. Se o seu filho te vir dedicado ali no seu trabalho, por exemplo, junta ali, pega o seu computador. Quem não está fazendo home office hoje, tem muita gente fazendo home office.
deixa ali o seu filho do lado da mesa e você do outro, os dois concentrados ali. E olha que exemplo você pode dar uma criança que tem uma capacidade um pouco maior já de entendimento, que sabe se adequar aos métodos aí de informática, ok. Os pequenininhos são outros desafios, né, gente? Mas eu tenho certeza que os professores estão colaborando com essa nova etapa. Tenho visto e ouvido muitos pais falando sobre a dedicação dos professores, improvisando vídeos. A gente, e eu como professora falando agora, a gente está trabalhando muito mais, porque a gente teve que se adaptar a essa condição. Isso é um estigma interessante também, de quebrar de que, peraí, não, professor nessa fase aqui não está fazendo nada. Muito pelo contrário, isso é importante. Gente. Sabe por quê? Nós dedicamos um tempo do nosso ano letivo, praticamente uma semana, 10 dias, às vezes um pouco mais, para fazer o nosso planejamento anual. Então, quando a gente inicia as aulas, a gente tem nossas aulas já praticamente estruturadas dentro de uma linha de estratégia pedagógica. Ok. Aí chega no meio do caminho, mudam-se as diretrizes, as regras do jogo, e aí, numa sexta-feira, a gente é comunicado que, a partir da próxima segunda, nós estaremos dando aula online. E aí? No final de semana, a gente teve que se adaptar. E, aos poucos, fomos nos adaptando, usando os melhores programas, alguns dando certo ou não. A educação é assim, gente. Tentativa, frustração o tempo todo, e assim, reconstituir-se com a frustração do não alcance dos objetivos. Até a Cláudia falou um negócio interessante. Os pais desses desafios têm estado em contato com a dificuldade de ensinar, até pelo motivo que tinham sempre o professor à disposição, né? Então, como fazer para mostrar aos pais o caminho para saberem que eles precisam, vamos dizer, se adaptar? Né? Então, como eu disse no comecinho, Cláudia, se os pais se imbuírem de todo o amor que eles têm por aquele ser que está ali na frente, a paciência vai brotar, o interesse vai brotar, a criança vai estar mais atenta. Sabendo que não precisa ser perfeito, né? Exato, exato, porque a perfeição não existe nem para a gente, professor, quanto mais para alguém que está cumprindo uma tarefa além ali do seu tempo. E outra, gente, não é para substituir, não exija, não massacre o seu filho, porque vai entrar num estresse ainda maior. Perceba que se você tiver um pouco mais de paciência e dar um pouquinho de atenção, olha, e uma coisa é muito importante, não faça a lição pelo seu filho, não dê resposta para acabar logo, você está dando um exemplo aí negativo. Eu sei que cansa, eu sei que a gente tem um monte de coisas para fazer, mas é preferível que ele faça, que ele conduza e que ele erre, porque o erro que leva ao acerto. Deixa a criança errar. Deixa, e não fica pagando 10 vezes a lição para que a criança faça perfeita a lição. Não importa isso, o que importa é fazer, é estar com vontade de chegar de você ouvir o seu filho falando, mãe, está na hora de fazer a lição. Pai, olha, eu comecei a fazer a lição, vem dar uma olhadinha. Isso, vai lá, dá uma olhada. Força a criança a perceber a sua vontade de estar ali com ele. Porque você está deixando de fazer algumas coisas para estar. Aliás, faz muito tempo que os pais, pai, mãe e os filhos não ficam juntos. Olha que ocasião inédita e ímpar que vocês estão tendo de conviver em família. Sim. Coisa que eu tive, né, que você teve, né, Kleber? Cheguei a pegar. E hoje em dia, ou você está com o pai, ou você está com a mãe, ou você está o dia inteiro na escola, né? Até isso aí, a Carol comentou, fez uma pergunta interessante aqui, ó. Como é que você acha que vai ficar a educação infantil com esse distanciamento social, se nessa fase uma das coisas mais importantes é a socialização entre elas? Olha, excelente pergunta, viu, Carol? Porque o que acontece? Eu acredito, Sirlene, particularmente acredito que nós vamos ter um novo normal. Porque quando nós voltarmos para as nossas aulas em sala de aula, as crianças também vão ter que ser educadas de uma outra forma para evitar esse tipo de contato, que antes era muito maior, era mais intenso. Então,
esse contato, essa sociabilização, que é o objetivo principal da educação infantil, ela vai perder por um lado, porque quem estava acostumado vai sentindo uma diferença, mas como eles são pequenininhos, eles são muito mais fáceis de se adaptarem às mudanças. Eles não têm tanta resistência como nós adultos. Então, eles vão se adequar com maior facilidade e com muito mais rapidez do que a gente, porque a tia vai falar, ele aprende na escola e ele leva para casa essa nova postura de higiene social, se é que existe esse termo, né? Então, vai saber se a gente não fala... Tem até, ó, vamos dizer assim, a gente vai poder falar isso na prática, porque tem um amiguinho nosso aqui, sabe, o João, ele perguntou, tia, assim, como que eu faço para as aulas online se tornarem menos chatas? Qual é o João? O João Guilherme. Ah, o João Guilherme. Nosso youtuber. Então, João, sabe o que é legal? Por exemplo, acreditar e pensar que isso é temporário. Tá chato, porque é muito mais gostoso estar na escola com os amigos, é muito mais legal sair para ir para o intervalo, voltar, ir para a aula de educação física. E eu também concordo com você. Né? A aula online a gente perde o contato, não dá para chegar perto do amigo, não dá para conversar. Então, o que eu aconselho ou sugiro para você, João, é que você pense assim, é menos um dia. É só hoje, amanhã, 10 dias. E isso vai passar, João. Pensa assim. Isso é provisório. Tira o melhor proveito. Sabe por quê? Você vai aprender a mexer no computador com outros programas. E eu sei que você adora. Você vai mexer com outros programas. Vai aprender a gerar mais vídeos. Vai poder usar com outras ferramentas da informática. Então, você vai ficar mais top aí com essa questão da informática. Aproveita para aprender. Né? Sim, esse é um período exatamente isso, de desenvolver habilidade. Isso é lógico, sem sobrecarregar. Até vai de encontro aqui com que a Cláudia comentou um negócio, falando assim, crianças vão questionar ou falar com os pais, tipo, mas mãe, você não sabe explicar, a professora sabe, o adulto tem que se mostrar como são, sem máscaras. Isso é importante. Perfeito, porque assim, que legal poder aprender com o aluno, que legal, né? Poder aprender com o filho, porque ensinar, a gente só consegue ensinar porque a gente faz troca de conhecimentos. Então, se o pai se pegar nessa situação do filho e falar, pai, mas você não sabe, mãe, você não sabe, minha professora é que sabe. Pensa da seguinte forma, filho, nós vamos aprender juntos. E olha que bacana, né? Você está aprendendo junto com o seu filho, simultaneamente, e os dois crescendo juntos com uma nova mensagem, com uma nova linguagem, com um novo olhar, né? Para esse mundo novo que está se abrindo. Vou fazer um comentário aí que a 7ª série pediu para te avisar que está em peso. Ai, que lindo! Ai, amo vocês, meus queridos. Que legal. Muito obrigada. O Wellington perguntou um negócio interessante aqui. Você considera que esse ano como um ano de aprendizado deficiente ou um ano de descobertas novas? Eu sou otimista, Wellington, de descobertas novas. Porque, assim, a gente está descobrindo as novas habilidades, primeiro como professora, e segundo, os próprios alunos. Eles também estão descobrindo novos caminhos. Essa forma de ensinar, ela é uma forma um pouco mais fria, é uma forma meio distanciada. Mas a gente não sabe o que nos espera futuramente. Quem sabe essa nova forma será predominante, pelo menos em ensino superior, talvez. Hoje existem algumas modalidades de cursos no ensino superior que só são online. Né? E nem sempre o professor está presente. Então, eu faço questão de estar no vídeo, eu faço questão que eles estejam lá com a câmera aberta, para eu falar, para eu olhar nos olhinhos, para eu perceber se eles estão entendendo. Então, é uma nova forma da gente ficar mais aguçado, até no sentido de perceber o quanto o aluno está aprendendo e quanto a gente pode motivar esses alunos de outra forma. Aliás, por falar em motivação, eu quero abrir um gancho aqui. Quando a gente está na escola, a gente, pelo menos no ensino
fundamental, a gente vai de uniforme, a gente leva o material, a gente se prepara, né? Porque o corpo e mente formam um só sistema. Então, o aluno vai, ele está disposto a aprender, ele está ali focado. Então, não tem nada ali no ambiente escolar que interfira negativamente a fim dele não aprender. Quando ele está em casa, às vezes eu percebo um ambiente mais doméstico, acaba propiciando um relaxamento maior. Então, às vezes tem um animalzinho de estimação junto, às vezes tem um irmãozinho menor brincando, sim, às vezes até a mãe está assistindo uma TV, alguma coisa, no momento que a gente está no vídeo e a criança está ali tentando prestar atenção. E a criança em casa, assim como nós adultos, na hora que a gente tem que trabalhar em casa, e casa é sinônimo de descanso, a gente tem uma certa dificuldade para se concentrar. Então, uma dica, gente, que eu vou dar para vocês, deixem o ambiente o menos estimulável para outros olhares, né? Então, se puder assistir no seu quarto, ou num cantinho da sala, onde não vai ser perturbado, vai favorecer muito mais essa concentração e esse contato, mesmo que seja pelo vídeo com a criança. Isso aí é algo também que eu tenho percebido nas conversas, assim, essa questão de não conseguir estabelecer lugar e não conseguir estabelecer horário como tem, vamos dizer assim, na escola. Então, transformar meio que neurotizar, vamos dizer assim, transformar ali, tipo, criar as regras como tem na escola, e isso eu vejo pais tendo bastante dificuldade nesse momento. Então, uma dica também, vale a pena a gente ressaltar aqui, a disciplina e a rotina, elas fazem parte de uma segurança interna da criança. A criança sem rotina e sem disciplina, ela tem maior dificuldade de aprender, ela se sente segura. Pais que não colocam disciplina nos filhos, eu não estou falando do regime militar, tá, gente? A criança ela tem que se sentir segura com o amparo do pai. O não que o pai ou a mãe dizem tem que valer para essa criança. E aí, se você estabelecer o horário de estudo, que ele fica a manhã inteira estudando, ou a tarde toda estudando, ele tem que ter um intervalo mental, né? Ele tem que distrair a mente, ele tem que estar desopilar de tanta informação que ele recebeu. Então, ele tem que brincar, ele tem que correr na medida do possível, ou jogar um videogame, ou um joguinho, ou fazer lá alguma... Analisar essa energia também. Isso, uma habilidade manual, sei lá, pintar, ler, qualquer coisa que saia da rotina da escola. Feito isso, 2, 3 horas depois do período de aula, aí sim vamos sentar e conversar e falar sobre o que aprendeu. E peça para ele te mostrar o que você aprendeu hoje, se você não está acompanhando, né, ainda está trabalhando. Peça para o seu filho te mostrar, ele vai te repetir a aula. Só neste fato dele repetir, ele já está aprendendo. Sim. Até a Andrea comentou aqui a respeito, vamos dizer, pegando o gancho das aulas ali online, né? Falando que quando estou com as crianças online, elas querem pegar, beijar, e eu mostro a eles o que sinto, né? E isso dá uma sensação de aproximação e o resultado sempre acontece. É positivo. Vamos dizer assim, se a gente for levar, muitas delas têm essa questão sinestésica da coisa, né? Então, a criança é puramente sinestésica. O maior sentido que a criança desenvolve é a sinestesia. É o tocar, é o sentir, né? Sim. É o beijar. Uhum. Então, principalmente as de educação infantil. Então, nesse ponto a gente está perdendo um pouquinho. Né? E elas vão ter que se adequar ao novo normal. A Rosi tocou num ponto que isso aí, talvez a gente fosse chegar mais lá na frente, mas a pergunta é interessante. Como identificar a depressão infantil nas crianças? Nossa, como observar esses sinais? Eu já iria abordar lá na frente. Então, todos os pais conhecem os filhos. Perceba se a criança está dormindo demais, está emburrada demais, se ela está chorando por qualquer motivo, por uma simples negativa de coisas diárias ou meio assim simples, a criança já chora. E chora copiosamente, não é um chorinho bobo, é um choro copioso, é um choro de tristeza demasiada. Ou a criança come demais, ou ela come de menos, se nega a comer e tem uma tendência ao isolamento. Perde o interesse por tudo, nada tem vontade, não brinca, nem com aquilo que ela mais gosta, e você percebe isso.
né? Daquelas coisas que ela fala, nossa, ela adora fazer tal coisa. E aí a criança deixa de fazer. Esses são alguns dos sinais que você deve procurar alguém para atendimento terapêutico. Porque a tendência é isso aí, ir piorando, se não for cuidado, e lá na frente o trabalho vai ser redobrado. Até por conta desse próprio isolamento todo, né? Que eles estão vivenciando aí. Porque aí fica longe de avô, de avó, que são figuras bastante importantes para a criança no período da infância, que é a parte leve, a parte doce, né? E se a criança sentir-se dessa forma, tem que buscar ajuda profissional, sim. Isso leva para um outro ponto que talvez a gente fosse tocar mais para frente também, mas como não falaram tem algumas problema, vezes, vamos falando. A criança interior também sofre bastante nesse momento. Então, o Kleber, quando falou, olha, que a professora Silene é especialista no assunto com as crianças, e eu atendo muitas crianças também. E convivo com crianças o dia inteiro, praticamente, nesses últimos anos da minha vida, de mais de 30 anos de sala de aula. E aí eu digo para vocês o seguinte, a idade que eu atendo é de 0 a 100, as crianças. De 0 a 100. Um adulto é uma criança também. E o que acontece na infância não fica na infância. Você traz para a vida adulta. Então, às vezes, aqueles sentimentos, aquelas formas de agir, comportamentos, e tudo que você traz, que hoje na sua vida te atrapalham, você adquiriu na infância. E essa aquisição desses comportamentos que te prejudicam hoje são da sua criança ferida. São dessa criança que foi lá atrás tolhida demais ou não teve o carinho, e essa criança também precisa ser cuidada. O adulto é uma criança ferida. Tem aí uma criança ferida. E que em qualquer momento ela vai se manifestar. Às vezes o medo, a insegurança, às vezes o fato de não acreditar em si próprio, né? Porque vem aquela vozinha, você faz tudo errado. Quantas vezes eu vou ter que repetir? Lá, quando a gente é criança, a gente ouve. Quantas vezes eu vou ter que repetir que você só faz tudo errado? Você me envergonha. E essas vozes vêm ecoando até chegar na vida adulta. E aí você vai ter as suas dificuldades no trabalho, as dificuldades de relacionamentos. Então, até aí, vamos lá. Por isso, até da mesma forma como as crianças têm sentido essa distância, muito adulto tem sentido também. A Adriana falou assim, a Andréia falou, as crianças estão sentindo falta dos amigos, né? Tipo, verdade. A Patrícia falou a respeito também, né? Tipo, as crianças estão sentindo falta dos amigos da escola. A gente também tem sentido isso justamente por conta desses reflexos também. Sim, gente, nós somos seres humanos. Mamíferos são sociáveis. A gente não consegue ficar longe dos outros, não consegue ficar sem abraço, né? O que é um abraço, né? É o melhor lugar do mundo, onde a gente coloca coração com coração, a gente libera o hormônio ocitocina, que é o hormônio do amor, que cura tudo, né? Então, a gente fica privado dessa manifestação amorosa e acaba sofrendo. E eu tenho atendido online muitas pessoas que estão se sentindo assim, negligenciadas. Sim. Negligenciadas assim, olha, eu não tenho nenhum telefonema, eu não consigo dar um telefonema. As pessoas, elas estão até receosas, até de falar uma palavra. Então, isso aí vai de encontro ao que o Wellington comentou aqui, ó. Pais em home office, filhos com aulas online, haja computador. Como conciliar tudo isso? Não dá para monitorar as crianças. E aí? Então, se a gente for radical no sentido de que, olha, não dá, não tem como fazer, vamos começar a estipular períodos, né, momentos, para que haja a divisão desses computadores. Eu entendo, a gente não estava preparado para isso.
né? Então, eu sugiro de fazer rodízios, de ser um pouquinho mais flexível, entender a dificuldade também da criança, o que dá para fazer no celular, faz, o que dá para fazer no computador, faz. Então, é o momento de adaptar-se. Né? Estabelecer até uma relação assim, de confiança Sim, maior. Né? Olha, esse momento é seu, esse momento é meu. E assim, já colocando limites e disciplinando, porque a gente não pode tudo na hora que a gente quer nunca, em nenhum lugar. Então, para a criança entender que ela tem a vez dela e que é a vez do pai agora, e todo mundo, enquanto está fazendo a lição, o pai está trabalhando, ela faz a lição no caderninho, faz a lição das folhinhas, e aí depois as explicações, ou faz a explicação primeiro, depois vai fazer a lição das folhas. Muitas escolas estão mandando as folhas para casa, principalmente de 1ª a 4ª, educação infantil. Então, a gente tem que ter flexibilidade, gente. Flexibilidade. Porque isso tudo é passageiro. Vai passar. É só um pouquinho de tempo. A gente acha que já até passou a maior parte. Já. Daqui a pouco, quem sabe, a gente já está saindo desse momento. Até que a Bruna fez um relato aqui. Percebi que tenho que ter muita paciência em casa, porque se eu explodir, ele explode. Realmente, ele é meu reflexo. E quando eu resolvi mudar, ele mudou. Isso já faz 2 dias. Olha que bacana. Quando você muda, o seu mundo muda. A única pessoa que a gente pode mudar e que tem como mudar, somos nós mesmos. Não adianta eu exigir do outro aquilo que nem eu consigo. Então, se eu mudo a maneira de ver a situação, eu já estou vendo de uma outra forma e eu já vou agir de outra forma. Então, gente, vocês não sabem o poder que vocês têm como pais. Vocês não têm noção, né, do tanto que essas crianças admiram vocês e o quanto que elas colocam da expectativa nos pais, todos os dias. Né? E eu fico imaginando, por exemplo, como elas devem estar ouvindo aí por estar muito próximas, e às vezes a gente não tem muito crivo, não. A gente não tem muita censura de chegar e falar, olha, o dinheiro está curto, eu não sei como que a gente vai fazer. A criança, ela está por ali, ela está percebendo. E se ela é menorzinha, que ela não sabe por qual motivo ela está faltando dinheiro, ela também vai se sentir culpada nisso, ela não sabe lidar com essa situação. Então, evitem dramatizar muito a situação. Olha, agora a gente não tem dinheiro, mas já já o papai vai trabalhar, daqui a pouquinho já vai conseguir tudo. Nesse momento não dá. A gente diz o não, mas de uma forma mais branda. Né? Cuidado. Indireto, né? Porque eu lembro quando eu era criança, quando a gente chegava numa sala e tinha só adultos, agora é conversa de adultos, a criança sai. Hoje não, hoje a criança participa de tudo, mas ela não tem estrutura emocional para participar de tudo. Sim. Ela não sabe por que está acontecendo. Alguns de vocês já chegaram a conversar com seus filhos e explicaram o que é isso? Essa dinâmica nova familiar, que ele também não está acostumado. Né? E nessa mudança, assim, a Suelen até comentou um negócio aqui, ó, tipo, a minha pequena não sai do celular. Se eu tiro dela, ela se joga no chão. Então, e aí vem a questão do que eu vou deixar, porque assim ela fica quietinha, assim eu consigo trabalhar, né? E aí fica aquela situação, né? Que a gente deixa, porque o não, ele é não, mas pode ser talvez, pode ser quem sabe. Se for deixar, depois, quando for terminando a pandemia, que a gente já tiver uma rotina, começar a estipular tempo. Começar a estipular tempo para ir tirando. Porque o celular é uma coisa muito bacana, é legal, mas tudo que é demais tem uma falta aí que está sendo preenchida. Quem sabe se você também sentar um pouquinho com ela, jogar, pintar, ela vai deixar o celular um pouquinho. Vai para aquele lado de desenvolver algum tipo de outra habilidade. Mas eu não tenho paciência, né? Ou aprende a desenvolver. Né, gente? Porque, como eu falei, filho é para a vida toda. Vida toda. Até a Cláudia colocou aqui, ó, tipo, e os pais que surtarem nesse momento todo, onde se aflorou tudo isso, né? Como ajudar os filhos nesse momento? Imagina isso em essas situações, pois muitas vezes vocês, educadoras e professores, fizeram e o apoio como mães, muitas vezes, né? Deram suporte como... entendi. É que, no caso, quando os pais surtam pelo pedagógico, sim, né? Sim. E que a gente na escola... bastante. E a gente na escola, às vezes, supre
o pedacinho que a gente pode, na maternagem dessas crianças, sem substituir, lógico, os pais. Eu sugiro que respire fundo, conte até 10, saia um pouquinho do ambiente e volte. Perceba aí que você tem todas as suas ferramentas dentro de você. E eu acho que o amor cura tudo, né? Sim. Até porque, vamos dizer assim, toda essa mudança aí de cenário, todo esse choque, trouxe um negócio interessante até que a Andrea colocou aqui, né? A respeito do que o envolvimento familiar aumentou bastante. Então, ele tem todo um ônus, mas ele trouxe um bônus também. Sim, existe um ganho. O ganho é muito maior, não tenha dúvida. Conviver com pai e mãe simultaneamente, né? E ter ali a troca. E, às vezes, o pai ajudando numa tarefa doméstica, enquanto a mãe está ajudando o filho nas lições. Sim. Ou a troca. O pai sabe mais história e a mãe sabe mais matemática. Cada um vai revezando nas disciplinas que tem maior habilidade. Isso é um ganho fantástico para as crianças. E, além do que, é o exemplo. É o exemplo. Aí o exemplo, que a Bruna colocou assim, precisa impor limites, porque senão vai piorar. Aqui em casa tive que fazer igual a Super Nani. Tem que ter um cartaz com regras, horários, o que ele precisa cumprir. A cada livro que ele ler, ele ganha R$1. Olha que bacana. Boa, gostei. Bacana. Cada um vai achar o melhor caminho. Se para a criança o interesse em juntar lá o dinheirinho para comprar alguma coisa, é bacana, isso faz com que ele vai ser estimulado. Cada um vai pôr as suas regras. Cada casa é um lar distinto, com as suas características individuais ali de sociedade, né, de célula social. Então, você, melhor do que ninguém, conhece o seu filho e sabe o que ele vai ganhar com isso ou vai proporcionar para que ele ganhe. Sim, até a Patrícia colocou, né? Em casa explicamos a nova situação que estamos vivendo. O lado positivo é que eles descobriram novas ferramentas de estudo e comunicação. Bacana, é isso aí. E aí não achar que é tédio, né? É um tédio. Não, vai procurar, vai ouvir, vai se entender, ou procurar um vídeo, depois vai editar um vídeo, a criança pode dar aula, né? E brincar com isso também. Eu acho que é criatividade. E aí, baseado nisso aí, a gente vai falar agora com o mestre dos magos aqui. Ó, quem mandou uma mensagem aqui. Ó. O Kaká perguntou o que vamos fazer nesse momento tão difícil? Que lindo, o nosso pequeno practitioner. Kaká, olha, é um momento difícil, sim, mas vai passar. Como todos nós, né, eu percebo que nem os adultos, nesse momento, sabem muito o que fazer. Nós estamos no mesmo nível que vocês na dificuldade. Sabe aquela dificuldade lá do videogame? Primeira fase, segunda fase? A gente está na mesma fase de vocês. E aí, nós vamos aprender juntos. Nós vamos poder, daqui a alguns anos, falar, olha, eu vivi esse momento, estava com a minha mãe, estava você com seus avós e a mamãe junto, trabalhando dentro de casa. Olha que legal. Né? Vamos aprender juntos a passar por esse momento, um apoiando o outro. Viu, Kaká? Até a Cláudia falou que nesse momento aí o papel do professor tem sido, vamos dizer assim, muito mais valorizado, né? Porque agora... Estão aprendendo o valor agora. Porque agora os pais estão do outro lado, né? E aí fala assim, como que vai ensinar 2, né? E o professor tem que ensinar 20. Por isso que eu falei, se você tornar o ambiente mais didático possível... onde não haja estímulos externos para tirar a atenção, vai passar rapidinho, é como se fosse na aula. É como se fosse lá, olha, a gente tem o horáriozinho, coloca o horário, coloca tudo, porque na escola a gente trabalha assim, com horário, com disciplina, com matérias. Bom, agora deu tempo, vamos passar para outra matéria. E vamos fazendo devagarzinho, até que a criança crie a rotina e mecanize essa rotina. O Bre Pinheiro, aluno, se eu perguntar assim, meu pai é melhor em matemática e minha mãe em português. Sempre que tenho dúvidas, eles tentam me ajudar. Quem que é Antes esse? da quarentena, não conseguia ter os dois à minha disposição. Quem? Bre Pinheiro, eu acho que é o Breno. É o Breno. É, isso aí, ó. O Breno é um ótimo aluno. Ele falou que não conseguia ter os dois à sua disposição antes. Viu que legal, Breno? Tá tirando vantagem, né? Então, isso é um ponto onde as crianças elas têm essa percepção de que algo muito mais de positivo existe nisso. Sim, e pode se aproximar dos dois, né? Olha que bacana. Que a Bruna colocou, tem muitos pais que falavam assim, nossa, mas o seu professor não explicou.
Agora é a vez dos pais mostrarem o que sabem. E isso é um grande BO. Gente, essa sacada aí agora é a vez dos pais mostrarem o que sabem, mas é o que eu falei, né, gente? Vocês já têm o vínculo emocional, a própria confiabilidade que a criança desenvolve e saber que o pai não sabe, a gente não precisa criar mitos, né, inatingíveis. O pai é um ser humano também. Então, assim, se ele não sabe aquilo, com certeza ele vai saber outras coisas. Não precisa se aprofundar. Por exemplo, professores, no meu caso, eu sou especialista. Então, eu sou especialista em biologia, ciências da natureza. Então, o que eles perguntam, eu vou explicar na linguagem que eles precisam ouvir, com termos técnicos, ensinando exatamente o que eles precisam para o futuro frequentar uma faculdade e tudo mais. Aí fala assim, mas é muito cedo? Não. Daqui a pouquinho eles estão aí fazendo Enem, viu, gente? Vai passar sim. Passa sim. E um negócio que eu tenho percebido bastante é justamente, e pegando esse gancho aqui, tipo, mostrar que sabe, é entender que tá tudo bem se eu não sei. Exato. Tá tudo bem se eu vou aprender junto. Vamos dizer assim, se livrar desse peso, sentir, lógico, tipo, que você é responsável por aquilo, por esse caminho que eles vão conduzir juntos. Perfeito. E aí conduzir isso para vamos dizer, deixar de se sentir culpado por isso. Vamos dizer, tirar o peso de tudo isso, transformar essa culpa em responsabilidade. Isso, e assim, perceber e mostrar para o filho, olha, o papai também não sabia, aprendi junto com você, mais uma coisa que nós aprendemos juntos. Então, isso mostra companheirismo, gente, cumplicidade. Olha que bacana, né? O seu filho e você aprendendo juntos a mesma coisa nesse momento. Sim. Às vezes, na escola eu não conseguia aprender isso, eu nem tive tempo, ou não gostava, e agora eu estou tendo que ensinar para o meu filho. Então, olha que bacana. Aproveite, porque sabe o que acontece? Logo, logo ele cresce, viu, pais? E aí vocês perderam esse tempo de ficar junto com eles. Eu posso falar que eu sou uma pessoa privilegiada, porque eu fico com esses pequenos e aprendo demais com eles todos os dias. E eu percebo que a aula hoje, para mim, é tão importante, esse toque, esse olhar, esse sentir, é tão importante. E no computador, por videoaula, é tão distante, que a gente perde, né? Parece que a essência vai embora. Então, é um esforço assim, de superação todos os dias, motivar essas crianças, fazer com que eles estejam atentos, passar com segurança, passar com amor, passar com firmeza de autoconfiança, que eles podem confiar na gente, mesmo à distância, viu, gente? Até a Bruna completou aqui, né? Que na verdade eu quis dizer que muitos pais reclamavam dos professores e agora com a quarentena somos, né, os professores. E vão ser os melhores que vocês puderem ser, viu, gente? Não se cobrem também. Porque depois, quando a gente voltar, é lógico que a gente vai fazer uma revisão, é lógico que a gente vai mostrar aonde ficou defasado. Não se preocupem. Não se preocupem, porque hoje o que mais importa para a gente é eles estarem saudáveis, vocês saudáveis, seguros, né? O que a gente não conseguir aprender esse ano, e a gente com certeza vai ter que fazer um replanejamento futuro, a gente vai encaixar um momento para falar mais para frente, e ninguém vai sair perdendo, não. Sabe? Eu acho que nesse frigir de ovos aí, eu acho que vocês estão ganhando muito mais, viu? De estar com eles aí e usufruindo dessa companhia, entender como o seu filho processa até no aprendizado. Até no aprendizado. Entender como ele processa o pensamento dele, como ele trata as dúvidas que ele tem quanto ao conteúdo pedagógico. E vale a pena parar e sentar, viu, gente? E ouvir. Ouça. Não tem problema. E se for o caso, fala, nossa, filho, isso é difícil mesmo. O papai também vai aprender junto, a mamãe também vai aprender junto. Não é demérito, gente. Não é demérito. Eu acredito até que a própria forma, vamos dizer assim, a lição de casa vai ser diferente daqui para frente, né? Sim. O comum dela vai ser outro agora. E outra, né, gente? É lição de casa, né? É pouco, é uma coisa que a gente
dá para relembrar, principalmente porque eles já estão muito tempo dentro de casa. Se a gente for sobrecarregar, acaba também sendo o efeito contrário, acaba fazendo de qualquer jeito, só por fazer. Sim. E não é esse o objetivo. A lição de casa é para reforçar o que foi aprendido na classe. Então, é para lembrar algumas regrinhas, vamos supor, na aula de matemática, para relembrar alguns conceitos na aula de ciências, né? É um exercício de VOF, é de ligar, é para ler alguma coisa. Então, nada muito sacrificante para que eles possam também usufruir de horas de lazer mental, né? Até nisso aí, a Karen está assistindo lá junto com o João, ela fala assim, ó, aqui somos duas mães, nesse caso nos dividimos nas tarefas da casa, uma geralmente foca nos estudos, mas temos a dificuldade em disciplinar o pequeno a ter vontade de estudar o tempo necessário. Então, aí vem um questionamento. Eu conheço o João, eu sei da capacidade dele, e o João pega muito fácil as coisas. É diferente da nossa época, que a gente precisava ficar estudando, lendo e decorando. Hoje, o que a gente tem que fazer com os alunos, e eu procuro fazer isso todos os dias, é fazê-los pensar. E aí, a gente acha que aquela matéria ele tem que ficar debruçado 2 horas lá. E, às vezes, em meia hora, a cabecinha fresquinha, ó, rapidinho pega. Então, quando ele falar que já deu, que já sabe, procure conversar com ele sobre o assunto para ver se realmente ele internalizou aquele conteúdo e se ele sabe realmente. Se ele sabe, não há por qual motivo fazer com que ele fique horas debruçado. Quantidade, gente, não é sinônimo de qualidade. E eles são muito capazes, são muito inteligentes. Essa geração, o chipinho dele lá é diferente do nosso, Sim. viu? Eles aprendem muito rápido. Bem mais rápido. Até a Thalita perguntou aqui, ó, como se dá a didática de disciplina para os pequeninos? A Olivia não quer fazer as atividades e eu estou com dificuldade de distribuir os horários para cada atividade, né? Eu percebo ela desmotivada. Então, a Olivia é pequenininha, Sim. né? Tem que levar para o lado lúdico, Thalita. Tem que levar, vamos brincar de escolinha. Agora com a mamãe vai ser aluna também. Vamos fazer alguma coisa. No começo é um pouco desgastante, porque a gente quer resultado logo, né? Às vezes é uma ansiedade que eu vou te falar. E com os pequenininhos, se você sentar com eles e ficar ali, ou lendo, começa lendo uma historinha, né? Chama a atenção dela lendo uma historinha ou pintando um desenho, vai com alguma coisa mais leve, a fim depois de ir trocando aos poucos e aumentando gradativamente a dificuldade do processo pedagógico. Não force a fazer todas essas coisas de uma vez, faça de forma gradual, a fim de que ela sinta vontade em perceber que você vai estar com ela de forma leve, né? A Carol até colocou assim, uma coisa essa quarentena me deu certeza, que eu não nasci para ser professora. Mas qual a Carol Girardelli? Carol, você acha que não, mas assim, em qualquer momento a gente pode despertar essa aptidão de ensinar. Mas como mãe, eu já posso dizer que você já... Até porque ela falou assim, tá um show. Tem dias que são enlouquecedores com essas aulas online. Aqui são crianças de 2 anos, 3 anos e um sendo alfabetizado aos 6 anos. Então, tá difícil. Não é fácil, eu sei, Carol. Vai ter que dividir o tempo e eu sei que não é fácil. Porém, eu acho que assim, o amor que você tem por eles, a dedicação que eu já vi que você tem, né, já presenciei tantas vezes, eu acho que vai ser maior do que qualquer aprendizado. A afetividade que vocês têm aí, a troca que vocês têm, é muito maior do que qualquer aprendizado. Né? E o carinho substitui. Né? Eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Fala para ele mandar de novo, que eu caí aqui. Wellington, manda a pergunta de novo aí, que eu vi lá, mas deu um twin aqui no meu celular, eu quero... então, falando isso. Nossa, Wellington. A gente já não usa mais isso, viu, Wellington? Ele tinha até falado da questão da comparação, e até por isso que eu pedi para ele mandar de novo, a respeito da comparação. Tipo, pode ensinar para 2 e ensinar para 20, né? É verdade. E assim, o que acontece? A gente tem crianças da mesma faixa etária estudando o mesmo assunto. E, às vezes, os pais têm 2 crianças de faixa etária diferente, né? Quer dizer, por exemplo, no caso da Carol, um de 6 e um de 4.
Então, tem que se desdobrar mesmo e acabando de... Ou você dedica metade do tempo para um, ou põe todo mundo junto e já faz uma coisa só, e aí fica mais fácil, porque está todo mundo perto, cada um fazendo uma coisa. Só que precisa ter paciência, gente. É assim que a gente vive na escola, com uma diferença. A gente tem faixa etária igual, tá? Todo mundo está na mesma... Agora, tem educação infantil, que muitas vezes tem crianças de 4 e 5 anos juntas, né? E o professor também tem que dar as atividades dessa forma. Dar atividade para um, esperar, dar atividade para outro. Tem a professora a Gomes aqui, ela falou assim, ó, tá complicado para nós professores também, né? Com a profissão, casa, filho, esposa, tudo junto, meio que sem dividir horário. A Juliana Gomes. A Ju é minha colega de trabalho. Não está fácil, né, Ju? A gente sabe. E a Juliana é a campeã de diário lá. Ela tem um monte de sala e vai ter que fazer um monte de relatório, né, Ju? Pelo amor. Então, eu sei disso. E ela tem um bebê pequenininho também. Então, a gente vai... Quando nós voltarmos, eu tenho certeza que o fato de a gente estar na escola vai ser um alívio. Para vocês, com certeza. E para nós também. Até porque, vamos dizer, essa questão disso, tem muitas atividades, tem um excesso de presente em cada uma delas. Aí, sem dúvida. E isso é um negócio que é importante a pessoa perceber que, opa, peraí. E aí, conseguir estabelecer o horário, estabelecer lugar para cada um, por mais desafiador que seja, é um passo importante. E a gente precisa... Eu falo que o magistério, a gente tem... a resiliência o tempo inteiro a ser desenvolvida, viu, gente? A gente é resiliente o tempo inteiro. O professor dá aula até debaixo de ponte, se for preciso. E, nesse momento, eu tive que aprender a mexer em alguns programas que eu não sabia, do dia para a noite, porque a gente quer fazer o melhor. E o nosso anseio como professor, e eu tenho aí várias amigas, professores que também estão passando por isso, de fazer o melhor, para que a criança não saia com prejuízo, que os pais saiam contentes com esse aprendizado, a gente dá o mínimo, mas de qualidade. Então, não se preocupe, todos nós, eu tenho certeza, da parte dos professores, eu falo pelas que eu conheço, e pela parte dos pais que eu conheço também, tenho certeza que nós só estamos ganhando. Sim. Tá? E quando nós voltarmos, nós vamos voltar mais fortalecidos e sabendo de que cada um tem o seu papel, e cada um cumpriu o seu papel, da melhor forma possível. A gente está fazendo o que a gente pode com aquilo que a gente tem, fazendo o melhor. Né? Esse é um preceito da programação neurolinguística. Fazer o que você pode, da melhor forma, com aquilo que você tem nesse momento. Então, faça. E acredite que você está fazendo melhor. Sempre com amor, viu, gente? A Vivi abordou um ponto interessante aqui. Ó. Quais ferramentas, métodos que você aconselha para crianças que têm TDAH, dislexia e hiperatividade? Olha, primeiro, esse diagnóstico tem que estar fundamentado, né? Tem que ter aí o laudo mostrando exatamente que a criança apresenta essas necessidades especiais. Feito isso, eu tenho até crianças que têm algumas necessidades especiais e elas convivem normal com as outras crianças e ela precisa das outras crianças para poder modelar comportamento. Se for o caso de administrar a medicação, tem que conversar com mais de um profissional para ver se realmente há essa necessidade e se a criança tiver algum atraso na aprendizagem, o que ela aprender vai estar de bom tamanho. Alguns médicos que passam esse laudo, a gente até consegue um laudo de inclusão e essas crianças, o mínimo que elas apresentarem vai ser considerado da melhor forma e elas não vão sofrer por reprovação e nada disso. Até, pegando o gancho, o Wellington fez um comentário aqui que é bem atualizado, bem atual, né? Nunca na história desse país se vendeu tanto Rivotril. Né, Wellington? E é perigoso isso, viu? A gente temos que ter paciência. Né? Alguns por conta das crianças.
outros pela falta delas, né? O excesso de solidão, ou excesso de tumulto dentro de casa. A gente está com alguns excessos, vivendo alguns excessos. Então, há que se tomar cuidado, e cuidado principalmente com a automedicação, né? Sim, e aí vamos lá, gente, para a gente poder entender como desenvolver isso. Tem toda uma metodologia, vamos dizer, para a gente conseguir, vamos dizer, mudar de dentro para fora para reverter isso, né, para as crianças, e reverter para todo, vamos dizer, o entorno e tal. E aí, então, aqui em cima, ó, se der uma olhada aqui, tem um negócio aqui, um tal de supere aqui. E não está aí por acaso, viu, gente? A gente tem que se superar a todo momento. A gente tem que cruzar vales e rios, transpor barreiras. E, como alguns já sabem, eu faço parte do Núcleo Sigma de Desenvolvimento e nós estamos lançando, até por conta desse momento, o curso Supere, que é online, ele tem na plataforma, você adquire aí com um benefício bastante acessível para quem se interessar, e ele é online, você faz, aí você vai ter ferramentas fantásticas para entender como superar as suas dificuldades, seja agora no momento da pandemia, seja no momento do seu trabalho, seja no relacionamento, você vai adquirir algumas ferramentas que você nem imagina que existam e que estão aí dentro de você e podem ser ativadas. Quem ministra esse curso é o Ricardo Posse, meu marido, e a idealização também é dele. E nós estamos aqui para assinar embaixo, porque é um sucesso esse curso. Até porque, vamos dizer assim, essa questão do olhar para dentro, que é para a vida toda, né? A gente começa a entender formas de lidar diferente. Por exemplo, com essa questão que a Patrícia levantou aqui, ó, nessa parte do TDAH e dislexia, como eu posso estar ajudando o meu filho nas questões das lições ou como ajudá-lo a se organizar? Então, se você já consegue perceber que a organização é o ponto mais fraco desse momento, ajude a organizar. Não exija mais do que ele pode dar. Todo e qualquer avanço deve ser aplaudido. Todo, qualquer coisa, por mínima que seja. A gente gosta de ser reconhecido, viu, gente? A gente não gosta de levar até um tapinha nas costas do chefe. Ele, olha, você conseguiu, gostei, né? O reconhecimento, a própria palavra diz, ó, reconhecer, é reconhecer de novo, é saber que eu sou bom, é saber que eu não estou te decepcionando, é saber que você pode contar comigo. E os filhos, gente, eles merecem esse reconhecimento. Olha, filho, estou muito feliz com você. Hoje você me surpreendeu. Qualquer coisa, gente, por menor que seja, exalte os pontos positivos. Ninguém gosta de ficar sendo colocado para baixo. Não projete no seu filho as suas dores. Isso aí talvez ajude bastante ela nesse outro comentário que ela fez, assim, pois ele fica meio perdido no... Então mostra, pinta etiqueta, mostra do que é, se ele não está alfabetizado, mostra, olha, primeiro vem esse, crie estratégias mentais para ele se organizar, monte o horário de acordo com cores, isso também é muito importante, pode dar muito certo nesses casos. Sim. Peraí, que tinha uma pergunta bacana aqui que eu perdi ela, calma aí. A Rose. Talvez hoje os pais comecem a enxergar os valores que se tem do professor, né? Mais ou menos na linha do que a gente falou lá atrás. Não que a gente busque, sabe? Principalmente da minha parte. Mas eu agradeço. Se os pais começarem a nos ver com outros olhos, lógico que já existe uma gratidão pré-existente, porque... Quem não gosta, né, de ser reconhecido? A gente não espera, não cria expectativas, porque a gente pode se frustrar. Eu vou fazer o meu melhor sempre, vou estar sempre à disposição. Se vocês quiserem fazer mais perguntas que não coube aí, entra lá na minha página. Acessa lá, ó, tipo,
Sirlene Caselato, psicanalista. Isso, e manda bastante pergunta lá. Pode mandar no chat. Pode mandar lá direct. No @oficial Kleber Fernandes também, tá? Clica no link aqui da bio, vem conhecer o Supere, vem fazer o diferente pra você que você merece. Tá acabando, as vagas privilegiadas estão acabando, então corre, acelera aí que você merece o melhor, vem com a gente. E entra também aqui no Núcleo Sigma, que vocês vão perceber que tem posts motivacionais, algumas matérias, na minha página, na página do Kleber. A gente todo dia coloca ali um post no Stories para ver, para motivar vocês. Na minha, em particular, eu falo de bastante assuntos ali, como a perfeição, a necessidade do reconhecimento e todas as questões que abordam o comportamento humano, viu, gente? Dá uma passadinha lá e dá uma olhada. Então segue a gente aí. Tchau, tchau. Lembrando, amanhã a gente tem uma outra